Êxodo capítulo 15, aliás, capítulo 1, do verso 15 ao 22. Eu gostaria de fazer a leitura a partir do verso 1. Acompanhe. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremetentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo em guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Meus irmãos, Êxodo capítulo 1, de um modo geral, e por isso que eu fiz questão de propositalmente ler todo o capítulo 1 mais uma vez, aqui nós temos a oportunidade de rememorar, ou pelo menos revisar, como que está estruturado todo este capítulo que introduz o livro do Êxodo, que é o livro da saída do povo de Israel do Egito e a continuidade na formação inicial do povo do Egito. O primeiro aspecto que a gente precisa lembrar é que aqui nós temos, de um modo geral, 3 fases nesse ponto inicial da formação do povo de Israel ali no Egito. Primeiro, dos versos 1 a 7, nós temos a entrada no Egito. Nós havíamos até aplicado que não tem como falar de saída se não houver a entrada. Segundo, nós vimos dos versos 8 a 14, a opressão dos egípcios sobre o povo de Israel. Essa opressão, ela segue 3, podemos assim dizer, 3 estágios. O primeiro momento é a ruptura entre Israel e Egito. O segundo momento, nós temos aqui nos relatos, como acabamos de ler, os trabalhos forçados que são impostos sobre o povo de Israel, e aqui ainda são chamados de israelitas ou dos filhos de Israel, mas mais à frente nós vamos ver que eles são tratados como hebreus, que é um termo pejorativo para tratá-los como inferiores aos egípcios. E aqui nós temos uma clara, podemos assim dizer, um claro problema étnico entre duas nações aqui. E por fim, o próximo estágio aqui no capítulo 1 envolve miséria, sofrimento sobre os hebreus, sobre o povo de Israel.
Quando então você vai na terceira fase, que agora é os versos 15 a 22, nós temos aqui duas coisas importantes. Primeiro, a tentativa, então frise bem essa expressão, é a tentativa de controle social, também político, claro, porque o aspecto social implica diretamente, automaticamente na questão política, o controle social, e também aqui não dá para a gente descartar o fato de que há também uma tentativa de extermínio aqui do povo de Deus. Só que todo extermínio ele é feito de forma sorrateira até que de fato se convença todos, consiga fazer com que todos vejam esse processo de extermínio nos seus argumentos como uma coisa comum e normal, como por exemplo Hitler fez ao longo de muitos anos, de pelo menos 2 gerações, ali na Alemanha, que resultou na grande Segunda Guerra Mundial. A raça ariana, a raça superior a todas as outras demais raças ou povos no mundo. Então, observe que isso não é uma novidade para nós, né? Dentro do contexto histórico. Você já vê aqui no livro de Êxodo uma clara tentativa de controle social e político, e também já que, se assim for possível, já que era o desejo de Faraó, só que Faraó aqui, não é ele por si só que deseja esse extermínio, essa superioridade, podemos assim dizer, étnica, mas nós temos aqui, na verdade, o texto nos mostrando Faraó como um servo de Satanás. Um servo de Satanás. Bom, se você observar com bastante atenção, desde o início aqui, a intenção deste Faraó que é mencionado aqui em Êxodo era ter controle do povo de Deus. E quando não tivesse mais utilidade, porque veja, a ideia de manter o povo de Deus sob controle envolvia exatamente fazer com que eles fossem úteis. O primeiro aspecto que nos chama a atenção é o fato de que esse Faraó não o extermina logo de uma vez, porque o povo de Israel, a presença do povo de Israel no Egito era benéfica, inclusive no aspecto religioso, no seu sentido espiritual. Então, é muito útil para os egípcios, o povo de Israel. Quando perdesse a utilidade, eles deveriam ser descartados, deveriam ser exterminados. Quando você vai aqui para o início do capítulo 1 do livro de Êxodo, o texto vai nos dizer que Deus tinha abençoado o povo de tal forma que eles se multiplicavam com muita rapidez. A primeira fase, então, desse controle sobre os hebreus foi o trabalho forçado, o tratamento cruel. O trabalho forçado aqui nos revela uma primeira estratégia, já para evitar que os hebreus não tivessem tempo, como também não tivessem saúde para gerar filhos. Mas não deu certo. O texto nos diz que Deus abençoou os hebreus de tal forma que eles tiveram ainda muito mais filhos. A segunda tentativa, aqui envolvendo os versos 7 a 14, há uma atitude desesperada por parte de Faraó para conter o crescimento numérico do povo de Deus. E agora aqui nós temos no contexto dos versos 15 a 22, as parteiras, que é uma medida desesperada, por parte, não apenas desesperada, mas que revela o nível da crueldade, o nível, podemos assim dizer, da perversidade de Faraó no intuito de realmente impor esse controle sobre o povo de Israel. Quando então ele apela para a matança de meninos ou de bebês do sexo masculino recém-nascidos. Então, veja que isso acontece sorrateiramente. Nós temos aqui então uma medida que é ainda mais cruel, e essa medida, na ordem depois que é dada lá no verso 22, já que as parteiras a gente obviamente leu aqui, você sabe disso, depois nós vamos desenvolver esse ponto. As parteiras não obedeceram Faraó, e aí continuaram a crescer mais, o povo de Israel aumentou bem mais ainda, e no verso 22 há uma ordem direta, pública, para que todo o povo egípcio, ou mais especificamente a expressão povo, talvez se refira a conselheiros, soldados ou pessoas próximas de Faraó, da corte de Faraó, para que eles afogassem todos os bebês do sexo masculino no rio Nilo. Qual é o ponto em questão dos versos 15 a 22? A chave para que entendamos essa perícope aqui, ela está no verso 17. Olha o verso 17, o que nos diz. E aqui está o tema do que nós vamos tratar hoje, ou do que nós estaremos envolto aqui em todos os versos 15 a 22. Verso 17, ele diz: as parteiras, porém,
temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Aqui está o ponto que envolve toda essa passagem. Essa passagem aqui, ela nos exorta à necessidade de obediência e temor a Deus acima de qualquer coisa. Esse é o princípio aqui dessa passagem. Temor e obediência a Deus acima de qualquer coisa. Especialmente e principalmente quando envolve situações de grande crise, de dias difíceis, de tensões na nossa vida. Mais ainda nesses dias, é que há necessidade de temer e obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. A primeira parte dessa passagem já está aqui nos mostrando um temor benéfico que leva à obediência a Deus. Se a gente for dividir aqui esses versos 15 a 22, nós temos duas partes. A primeira parte é exatamente essa, um temor benéfico. Nós temos aqui a palavra-chave temor. Primeiro temor, segundo temor. O primeiro temor, ele é benéfico, porque ele leva à obediência a Deus e, por implicação, leva à desobediência às autoridades humanas. Depois eu explico sobre isso, para que vocês não entendam errado o que eu estou dizendo. A segunda parte, ela revela um temor servil aos homens, que ameaça a obediência a Deus, em detrimento de você não falar e defender a verdade por completo. Por completo. Observe, primeiro o texto aqui, ele está nos relatando a tentativa de um controle social através aqui de um infanticídio em massa. Um infanticídio em massa, mas ele não ia acontecer logo de imediato, de uma vez, mas ele ia acontecer com base ou fundamentado em um engano, em uma mentira. Então, o rei que planeja e incita um massacre em massa, observe que um povo que segue exatamente os planos e a agenda desse rei, e a violência no seu sentido mais bruto e cruel, que recai sobre aqueles que são os mais frágeis e os mais desprotegidos. Mas o texto também fala da luta de duas mulheres hebreias, quase que anônimas, em temer a Deus no momento mais difícil e tenebroso dessa opressão sobre o povo de Israel no Egito. Essa passagem aqui, meus irmãos, me faz lembrar, se a gente pensar, por exemplo, na realidade, você olha para esse texto e diz assim, esse tipo de coisa não acontece hoje. Isso aqui me faz lembrar o gravíssimo problema, por exemplo, do infanticídio entre as etnias indígenas no Brasil. Vocês sabem muito bem, pelo menos a grande parte de vocês sabem disso, onde o problema gravíssimo do infanticídio entre as etnias indígenas no nosso país envolve bebês ou crianças de até 2 anos de idade que são abandonadas no mato para morrerem de fome ou morrerem sendo devoradas por animais selvagens, ou serem enterradas, que é o mais comum ainda, serem enterradas vivas, ou tem o seu corpo, algumas tribos indígenas, eles até mesmo queimam o corpo desses bebês ou dessas crianças vivas até que morram. Isso acontece quando, por exemplo, por que eles fazem isso? Primeiro porque quando nascem gêmeos, há uma concepção religiosa em cima desse conceito de gêmeos, ou quando são filhos de mães solteiras, porque há muitas moças, mulheres e até adolescentes que são violentadas pelos homens da tribo. Elas são solteiras, ficam desprotegidas, se veem em condição de, na percepção religiosa deles, de maldição, e o fruto dessa maldição é a criança que nasce. E o que elas fazem? Matam a criança. Ou quando crianças indígenas nascem com deficiência, com uma deficiência física. Esses são os casos que corriqueiramente, ainda atualmente, nos nossos dias, promove aqui o infanticídio no meio dos povos indígenas. Tem ocorrido, qual é o ponto que eu quero chamar a sua atenção? Porque tem relação ao texto. Tem ocorrido um difícil e pesado debate em torno dessa situação calamitosa, especialmente no Congresso Nacional. Esse é um assunto que não se encerrou, porque muitos parlamentares, muitos congressistas no Senado, como também principalmente na Câmara dos Deputados, muitos políticos e até mesmo alguns agentes da própria justiça brasileira, juízes, magistrados, que têm feito vistas grossas, meus irmãos, ou outros que militam publicamente, explicitamente, contra a necessidade de se intervir nas tribos indígenas para impedir que mais crianças morram.
O debate, infelizmente, está girando em torno de uma pergunta: a morte dessas crianças, que é parte dessa tradição e cultura desses povos, será que é mais importante do que a vida dessas crianças, de uma criança que seja? Alguns colocam dessa forma nos debates ali, como eu já assisti alguns deles em audiência pública lá na Câmara dos Deputados. Alguém disse lá, vamos matar esses povos e as suas tradições culturais para salvar alguns bebês? Ou vamos deixar esses bebês morrerem para preservar a identidade cultural dessas tribos? O que vale mais? A vida de uma criança, seja qual for a deficiência dela, seja qual for a doença dela, mesmo que a perspectiva de vida é curta, ela pode morrer naturalmente por causa da enfermidade ao longo de meses ou no máximo 1, 2 anos de idade. A vida dessas crianças que têm deficiências, que têm doenças graves ou nascem com doenças graves, ela vale mais, ela é mais importante do que a cultura de todo um povo? Em nome da cultura, da preservação de identidade, veja, a mesma coisa acontece aqui no texto de Êxodo. Lembra do argumento de Faraó? Olha o verso 9, capítulo 1, verso 9. Ele disse ao seu povo, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Em detrimento, veja que o ponto em questão nessa passagem envolve exatamente aqui, em nome da cultura, em nome da sua etnia, da preservação da sua identidade egípcia, Faraó querendo matar todos os bebês do sexo masculino. Há duas coisas aqui em comum quanto ao relato dessa passagem e os exemplos aqui que eu acabo de dar em relação a isso. Primeira coisa é a disposição natural e voraz dos ímpios em derramar sangue. Há um desejo impossível, há um desejo incontrolável de violência, de crueldade contra os mais frágeis e os inofensivos. Isso sempre existiu na história, isso sempre vai acontecer na história. Segundo ponto, é a luta, no meio dessa história toda, é a luta do povo de Deus, que mesmo sofrendo esse tipo de situação cruel, porque no meio disso tudo está a igreja do Senhor, na antiga aliança e também na nova aliança. Em meio a isso tudo, o povo de Deus, ainda tendo que sobreviver a esses tipos de crueldade, porque no final das contas é Satanás usando os seus asseclas para tentar exterminar e acabar com a igreja. E como Satanás é astuto, a própria Bíblia nos mostra isso. Satanás obviamente começa cortando pela raiz, começa matando já desde pequenininho. Não espera crescer não, já mata logo quando nasce, ou de preferência, já puxando e me adiantando num ponto que envolve fortemente o contexto dessa passagem, antes que nasça, extermínio. Vocês já sabem do que eu estou falando, aborto. Nesse aspecto, observe que há uma luta por parte do povo de Deus em obedecer e temer ao Senhor acima de qualquer situação, principalmente situações como essa. Eles não estão preocupados, o povo de Deus não está preocupado apenas em sobreviver a um massacre, a um genocídio, a um infanticídio, mas eles estão mais ainda preocupados em obedecer e temer ao Senhor do que ter de poupar a sua própria vida em detrimento de uma exigência de uma autoridade civil ou de um governo. O ponto em questão nessa passagem agora, quando nos reporta que essas duas mulheres não são em si as parteiras salvando vidas. Preste bem atenção, se possível anote isso. O ponto aqui chave no texto não é dizer que as parteiras elas salvaram vidas, mas é mostrar que em um momento elas foram obedientes, elas foram tementes a Deus acima de tudo. Esse é o ponto em questão que se destaca aqui em Êxodo capítulo 1, dos versos 15 a 22. E a primeira informação que o texto nos dá, vamos ver como é que isso se desenvolve. A primeira informação que o texto nos dá é que as parteiras, elas eram hebreias, elas não eram egípcias. A construção do texto no hebraico aqui nos permite concluir isto, apesar de não ter aqui uma informação explícita, dizendo elas eram hebreias. Mas veja, o nome das parteiras não são nomes egípcios, mas são nomes
de raiz semítica, ou seja, são nomes dentro da própria linguagem ou do próprio idioma hebreu, da qual o povo de Deus falava. Sifrá e Puá. Sifrá, por exemplo, significa beleza. Beleza. Então observe que são nomes de raízes semíticas. Segundo ponto, o fato delas serem parteiras aqui já nos indicam que provavelmente elas eram, por exemplo, chefes de todas as demais, como enfermeiras, né? A enfermeira chefe. No hospital, a priori, parece que isso acontece, né? Uma enfermeira que supervisiona as demais, né? No caso aqui, são duas parteiras que eram supervisoras gerais de muitas outras parteiras, porque como é que elas iam dar conta de todo o serviço, do cuidado, para que pudessem assistir as mulheres hebreias, considerando que o povo já estava em um número muito grande. 2 mulheres só para cuidar de tanta mulher assim que estava grávida, era complicado. Então, o texto já nos dá um indicativo aqui de que essas parteiras cuidavam de demais outras parteiras. O verso 16, por exemplo, Faraó ele se dirige às 2 parteiras, que eram essas que são chamadas parteiras chefes, exatamente porque elas tinham alguma influência, porque elas tinham alguma proeminência sobre todas as mulheres hebreias. Esse é o ponto. As mulheres grávidas confiavam em Sifrá e em Puá. Elas não precisavam desconfiar delas, porque sabiam que elas cuidavam bem e elas não iam fazer nenhum mal, tanto as mulheres no momento do parto, como também as crianças no momento em que elas nasciam. O terceiro ponto é que Faraó ele trama, imagino eu aqui, uma trama supostamente com as parteiras. Ele não chega já dando uma ordem de imediato, mas ele faz uma trama com as parteiras para que os bebês do sexo masculino fossem mortos no momento do parto. O texto aqui do hebraico original usa a expressão aqui, olhai entre a cadeira do parto, literalmente significa olhai entre 2 pedras. Essa expressão provavelmente talvez indique talvez o lugar, a posição em que as mulheres grávidas ficavam quando elas iam dar à luz aos seus filhos, mas é possível também, e eu estou tendencioso a essa segunda opção, de que a expressão entre as pedras seja aqui uma referência a olhar se os meninos tinham ou não testículos. Pedra relaciona a ideia de fundamento, isso é possível. Então, de qualquer forma, a ordem sugere manobras e técnicas sutis para identificar se é menino ou menina e matar a criança quando estivesse nascendo. Não é depois que nasceu, mas quando estivesse nascendo. O objetivo era matar os bebês sem que as mães hebreias percebessem. E Faraó ordena que as parteiras matem e justifiquem a morte dessas crianças como que uma complicação de parto, alguma coisa que aconteceu ali acidentalmente, ou alguma coisa nesse sentido. Enganar as mulheres hebreias. Em suma, as parteiras elas deveriam matar, mentir às mães para que não perdessem a confiança das mulheres hebreias, para que pudessem continuar matando outras crianças do sexo masculino. Qual que é o ponto em questão no verso 16? Veja, Faraó era considerado um deus para os egípcios, eu já comentei isso com vocês. E naturalmente, observe a postura dele, porque a trama de matar meninos tem forte relação com aspectos não apenas sociais e políticos, mas principalmente também com questões religiosas e ideológicas, o que não é diferente dos nossos dias. Porque Faraó ele se considerava senhor, já que o intitulava como de um deus, um ser divino, a encarnação de um deus, para sermos mais precisos, no conceito aqui de divindade para os egípcios naquela época. Faraó ele se considerava senhor sobre a vida e sobre a morte. Mas ele trama a morte dessas crianças de forma velada, e é o que é curioso, que entra em contradição com o que ele se considera. Ele faz isso de forma velada. Isso nos remete à própria consciência de Faraó, sabendo que o que ele estava fazendo era algo aberrantemente imoral. Autoridades civis, dá uma aplicação muito breve sobre isso. Autoridades civis, especialmente aquelas que são ímpias, as eleições estão aí. Autoridades civis, especialmente aquelas que são ímpias, naturalmente são tentados e inclusive caem na tentação de se acharem senhores sobre a vida e a morte das pessoas. 2020, 2021, eu acho que isso ficou bem claro para nós, né?
veladamente, não explicitamente, veladamente. Faraó tem essa mesma postura. Olha o verso 17 agora, porque a postura das parteiras reflete a necessidade, agora aqui, do princípio de desobedecer às autoridades, os governantes, quando elas nos obrigarem a desobedecer a Deus, principalmente em preceitos, principalmente em princípios que são caracterizados como criacionais, pactuais, universais e princípios perpétuos. É só você olhar para Gênesis capítulo em capítulo. Está vendo por que é importante estudar Gênesis para depois ir para Êxodo? Porque lá em Gênesis, que é o fundamento de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, aqueles princípios não podem ser quebrados, especialmente aqueles. E veja, o que exatamente os ímpios desejam atacar? Os princípios fundamentais, no desejo de destronarem Deus do seu governo e da sua majestade, da sua autoridade absoluta sobre tudo aquilo que Ele criou e Ele governa. Mas no verso 17, elas desobedecem essa autoridade. As parteiras não obedecem às ordens de Faraó. Curiosamente aqui não fala Faraó, no verso 17 fala que elas desobedeceram o rei do Egito, porque refere-se à posição, ao ofício que ele ocupa de governante. Olha o verbo temer, porque o verbo temer aí indica uma disposição para a obediência por dever de consciência. Não foi um dever, ou melhor, não foi uma atitude que elas tomaram por medo em si, mas até porque aqui não caberia isso, entra em contradição, mas elas tomam essa decisão. O verbo temer diz respeito, ou aponta para a ideia de um dever que elas têm de consciência em temer a Deus acima de todas as coisas. O ponto em questão é usar todos os dispositivos e meios para evitar a desobediência a Deus. Isso aqui nos indica que Deus é o verdadeiro, e aí olha o contraponto, Deus se contrapõe ao falso Deus que se apresenta no verso 16, que é Faraó. Deus é que é o verdadeiro e único Senhor sobre a vida e sobre a morte, porque Ele usa duas mulheres, como eu disse antes, que são quase que anônimas, para preservar a vida do seu povo. Mesmo sobre ameaça e risco, mais ainda nesses momentos, Deus é quem nos preserva vivos. Não foi assim no período do Covid, por exemplo. Até onde se tem notícia, Deus preservou o seu povo, em que em número muito maior do que incrédulos e ímpios morressem. Não se esqueçam disso, é só você buscar estatisticamente e perceber e averiguar. Olhe como a misericórdia de Deus nesses 2 últimos anos difíceis para nós. Deus nos preservou vivos. Só houve um óbito, e que não foi de Covid-19, mas foi de uma irmã nossa em Cristo, amada, que partiu para o Senhor em velhice ditosa. Deus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Versos 18 e 19 nos revelam a consequência da obediência a Deus acima de tudo. Quando o verso 18, ele está nos revelando um faraó transtornado, tomado por fúria contra as parteiras, porque obviamente ele sabe que foi enganado. A forma como os verbos estão declinados aqui no hebraico estão acentuando essa força, essa intensidade da agressividade de Faraó aqui no seu questionamento. E aí o verso 19 em particular, ele é muito intrigante porque ele se contrasta com o verso 16. Ambos os versos, eles possuem elementos nesse contraste que são paralelos aqui. Por exemplo, a morte e vida, eles estão entrelaçados com a mentira e o engano. Por exemplo, Faraó ordenou que a morte fosse sob pretexto de uma mentira. Mas as justificativas das parteiras em salvar aqueles bebês também foi sobre pretexto de uma meia-verdade. Vamos lá, não existe meia-verdade. A verdade é a verdade, mentira é mentira. Em que sentido elas mentiram? O que elas disseram sobre as mulheres hebreias, de fato não era mentira, elas eram realmente
muito mais saudáveis, tinham muito mais vigor do que de fato as egípcias. Não foi nesse aspecto que elas mentiram. Mas o ponto em questão aqui na mentira das parteiras está envolto a uma informação da qual elas disseram: não chegávamos a tempo de concluir o parto. Nesse aspecto, nesse ponto, há um detalhezinho aqui. Elas propositalmente ignoravam a necessidade de chegar a tempo para assistir no parto. Eram os artifícios e astúcias que elas usaram para preservar a vida daquelas crianças. Os versos 20 e 21, apesar da mentira, da meia-verdade, é o problema de Abraão, o problema dos hebreus, né? Meia-verdade por causa de temor aos homens. Elas temeram a fúria de Faraó. Mas ainda assim, em detrimento da meia-verdade, do temor aos homens, os versos 20 e 21 nos fala que Deus, por sua graça, recompensou a obediência dessas parteiras. E aqui a recompensa ela foi dupla, porque Deus recompensou as parteiras lhes dando uma família, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito mais forte do que antes. E aqui, o número aumentou mais ainda. A cada tentativa de Faraó de tentar controlar o povo socialmente e de já estabelecer um plano de extermínio gradativo, mais o povo de Deus crescia, mais crianças nasciam, mais o número de homens aumentava. É muito impressionante Deus ter recompensado as parteiras, constituindo, o texto vai nos dizer que constituiu ela famílias. Por que Deus deu família? Podia ter dado um carro, né? Podia ter dado uma indenização, alguma coisa ali alguma honra que realmente valesse a pena nessa vida terrena. Mas o texto nos diz que Deus deu a elas famílias. Porque a pergunta é: qual é o maior bem? Qual é o maior tesouro? Qual é a maior de todas as bênçãos aqui nessa vida que Deus dá para uma mulher e para um homem? Família. Deus deu a elas o maior tesouro que aqui nessa vida a gente pode desfrutar. Não é maior do que a própria vida eterna, mas aqui nessa vida, abaixo da vida eterna, meus irmãos, é a família. Debaixo de uma opressão, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma situação de dura serviço e ameaçados de morte, a vida dos seus filhos ameaçada, Deus deu a eles o maior tesouro que eles vieram desfrutar ao longo desses dias, ou desses séculos, porque eram 400 anos assim. O que mais amamos e a maior de todas as bênçãos que Deus nos dá é a que é mais rejeitada e odiada pelos ímpios. É o que mais os ímpios tentam destruir com todas as suas forças: a família. Essa perícope então termina não tradicionalmente, porque você e eu estamos acostumados a final feliz, né? Não termina com um final feliz, mas com uma carga de tensão ainda muito maior nessa história. O Faraó muda de tática e ele ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem afogados no rio Nilo. Qual foi o propósito de Faraó permitir que meninas fossem poupadas e que meninos fossem mortos? Isso aqui é muito curioso no texto. Nós precisamos nos reportar a Gênesis 12, versos 11 e 13. Vá lá, por favor, Gênesis 12, versos 11 e 13, para que você entenda exatamente a resposta que precisa ser dada quanto ao porquê Faraó ele preservou, ou ele estava preservando a vida apenas das meninas, e matando todos os homens, todos os meninos. Gênesis 12, a partir do verso 11, que diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, aqui o contexto, permita-me rapidamente explicar. É Abraão no início da sua peregrinação. Houve fome sobre Canaã e eles vão para o Egito. E aí, chegando no Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã,
para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Isso era uma prática muito comum entre os povos pagãos, entre os ímpios daquela época, especialmente os egípcios, porque os egípcios eles tinham a prática de subjugar um povo, matando todos os homens, tomando como suas escravas e concubinas as mulheres. Mas ainda nós temos aqui outra pergunta: e por qual razão então ele ordena a morte dos meninos? Nós temos pelo menos algumas respostas, ou 3 respostas. Primeiro, os homens eram progenitores. É óbvio isso, pastor? Sim, mas observe o quanto isso é importante e necessário para o crescimento de um povo. Eles eram a força motriz, ou a figura masculina. Os homens são a força motriz tanto da edificação, da estruturação e da ascensão de um povo. É a força motriz também da manutenção e da preservação de um povo, da defesa desse povo. Eram os homens que iam para a guerra. Ainda é hoje, né? Eram os homens que sustentavam suas famílias. Posso dizer que ainda é, né? Apesar disso ainda estar ameaçado. Eram os homens que protegiam, lideravam, que preservavam suas famílias, que lideravam as suas casas, né? A sua família, que protegiam as suas terras. Então nós temos uma razão aqui muito simples e óbvia, mas que é estratégica, que é essencial. Segundo, os homens eram uma ameaça iminente de vingança, de revolta e retaliação, porque quanto mais homens, mais seria possível uma debandada e revolta contra os egípcios. Isso aqui destaca agora também um aspecto político, não apenas político, mas também moral e étnico. Terceiro, há um aspecto agora aqui religioso em matar homens, em eliminar homens. O que Faraó fez com todos os meninos hebreus, ou ele tentou fazer com todos os meninos hebreus, é um apontamento para o que haveria de acontecer em pelo menos 1400 anos mais tarde, quando Jesus nasceu. E Herodes ficou sabendo que o Messias nasceu exatamente no período do seu reinado. E aí é um apontamento para nos lembrar de que Herodes ordenou a morte de todos os bebês meninos na Judéia, na tentativa de eliminar um concorrente em potencial, Jesus Cristo. A morte, a tentativa de eliminar qualquer elemento da figura masculina tem como objetivo, meus irmãos, primeiro, atacar o próprio Deus que nos criou e comunicou a nós exatamente como imagem e semelhança dele, homem e mulher, principalmente a figura do homem. Segundo, atacar diretamente, parece que não, mas é isso. Atacar diretamente a figura, a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A figura masculina é tão odiada no mundo porque é uma referência absoluta, inclusive, do que o próprio Deus é. O próprio Deus nos deu de sustentação, fundamento, proteção e inclusive no conceito de salvação a figura masculina. Você já prestou atenção? Claro que já, eu estou sendo aqui obviamente um pouco irônico com vocês, né? Mas provocativo, melhor dizendo. Em todo o tempo você vai ler a Bíblia, quando se refere à pessoa de Deus ou o ser de Deus, das 3 pessoas da Trindade, o substantivo Deus ele aparece nas Escrituras sempre no sentido masculino. Não tem deusa. É Deus. O Deus Pai, o Filho e o Homem. Presta atenção no artigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro, permita-me uma observação importante quando se trata da mulher. A mulher, ela tem sua dignidade e honra na função de gerar descendentes. Nós já estudamos sobre isso, nós já vimos sobre isso em Gênesis capítulo 2, na criação da mulher. Tanto é que ela foi criada por último de tudo que foi criado, inclusive depois do homem, porque ela é chamada, ou ela é ali tratada, melhor dizendo, como a coroa da cabeça do homem. A coroa da cabeça é a auxiliadora idônea, o socorro bem presente dos homens. A começar quando eles nascem. Olha aqui as parteiras.
Antes de virar um homem vigoroso, forte, para proteger a sua família, ele precisou ser cuidado, protegido, preservado, precisou de uma mulher para nascer, para ser gerado. Mas observe, o ponto em questão não é em si apontando para a figura feminina. A figura feminina aqui, ela tem um outro propósito no significado bíblico, teológico, como a gente vê, por exemplo, em Gênesis 3,15, porque lá a dignidade da mulher aponta para a função da igreja. João Calvino comumente dizia que a igreja é a mãe de todos os crentes, enquanto Deus é pai. Isso é uma coisa fantástica. A simplicidade de João Calvino nos mostrando a profundidade do que as Escrituras nos mostram da relação paterna e materna, como a devemos considerar no seu devido lugar. E aí a mulher ali, ela é caracterizada na sua dignidade, na sua honra e na sua fragilidade, como os descendentes da mulher, a descendência da mulher. Veja como isso nos é claro. Apocalipse capítulo 12, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Confesso aos irmãos que eu estou correndo, porque eu estou preocupado com o horário, porque eu também não quero perder aquilo que eu preciso explicar para vocês e aplicar, mas vamos lá. Apocalipse capítulo 12, se eu estiver correndo um pouquinho, me compreenda, até porque eu quero aproveitar o máximo do tempo que eu tenho. Olha o que o texto diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, olhe bem, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa de 12 estrelas na cabeça é a igreja, são os membros da igreja, 12 referindo-se às 12 tribos e 12 referindo-se aos 12 apóstolos, mas que tem aqui a continuidade do povo de Deus, antiga, nova aliança, que achando-se grávida, olhe bem isso, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos ao dar à luz. Viu-se também o outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Rapidamente, o sinal do céu, o dragão é Satanás, que é chamado em Gênesis 3 de a serpente. E aqui nós temos ele identificado com algumas características de uma grande besta, fera, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Eu não vou explicar em detalhes tudo, mas isso aqui é uma referência àquilo que envolve todas as instituições, porque chifres, cabeças, diademas, são elementos comumente usados nos tempos antigos para serem colocados, por exemplo, em tronos, para identificar força, poder, para identificar ali proeminência, para identificar ali primazia, soberania, supremacia. São esses os elementos, os tronos, os utensílios de um palácio, na sala do trono de um rei, as colunas, todas elas eram identificadas desses tipos de elementos aqui, para identificar força, majestade e poder. E aqui ele se manifesta com força, majestade e poder. Para quê? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os anjos que caíram, desobedeceram a Deus e seguiram a Satanás, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É o que está acontecendo aqui no relato de Êxodo capítulo 1, versos 15 a 22. Então você percebe que isso tem um apontamento para Cristo. Eles atacam diretamente a figura masculina, ainda isso vem acontecendo, não parou, isso se intensificou muito mais. É porque, meus irmãos, nós vivemos uma época de tanta superficialidade, alienação teológica, bíblica, de compreensão das coisas da Bíblia e de vida com Deus, tão superficial, tão medíocre, que essas coisas passam batido e a gente acha isso um negócio meio escabroso, né? O pastor está inventando coisa. Irmãos, isso aqui ou são as Escrituras nos mostrando exatamente a razão do porquê todas estas coisas acontecem. Observe que aqueles estão atacando Cristo, a tentativa de eliminar a descendência do povo de Deus, para que dessa descendência não nascesse o descendente da mulher. A mulher, na sua dignidade e honra, na sua função de gerar descendentes, dela viria o resgatador, que é o chamado descendente.
e não uma descendente. O Salvador do mundo é um homem e não uma mulher. Há duas verdades que esta passagem nos ensina. Primeiro, o temor a Deus e a desobediência às autoridades, quando elas nos impõem exigência, ordens, decretos, leis que são contrárias à lei de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, essa passagem nos ensina o perigo do temor aos homens em meio a situações como esta, quando elas podem nos levar, por mínimo que seja, a uma desobediência a Deus. Porque observe a postura das parteiras, elas repetiram o mesmo pecado dos seus antigos pais, Abraão e Isaque. Mentiram para não morrer. O medo da morte, em meio a circunstâncias tensas como essa, nos faz mentir com tameias verdades para não morrer. Eu quero trazer uma primeira aplicação. Quando tememos e obedecemos a Deus acima de tudo, Deus nos honra. Não foram homens, isso aqui é algo surpreendente no texto, não foram homens de destaque, grandes personalidades que temeram a Deus e desobedeceram a Faraó para salvar a vida daquelas crianças, mas foram duas mulheres quase anônimas. Mulheres quase anônimas. Faraó, pode-se dizer que neste contexto é uma das figuras eminentes e principais do cargo que ele ocupa, mas o nome dele nem é citado. Tal é o fato de que até hoje não descobriram que Faraó é esse na arqueologia. Há deduções que possa ser Ramsés e tantos outros nomes que aparecem, mas até hoje não há uma comprovação de quem é esse Faraó. É um fulano. Minha avó fazia muito isso. Minha avó não, minha bisavó. Qual que é aquele fulano lá, avó? Assim, assim, assim. Quando ela não gostava do camarada, ela queria ignorar, ela fazia É mais ou menos isso quando diz o Faraó. Esse aí, ó, sei lá quem é, que nome tem, infeliz. Mas duas simples hebreias, que naquela época é possível que ninguém dava importância para elas. O nome delas estão citados nas Escrituras para que elas sejam honradas, porque elas temeram a Deus, obedeceram a Deus, em vez de obedecer às autoridades civis, quando as obrigaram a desobedecer ao Senhor. Deus honra, e aqui não se trata de pessoas ou personalidades de destaque em obedecer a Deus e salvar vidas, mas de pessoas comuns, da qual ninguém daria tanta importância. Você não tem que esperar personalidades de destaque, inclusive no meio político. Você não tem que esperar por esse tipo de pessoas para que você venha ser conduzido à obediência, ao temor a Deus e ser salvo. Para fazer o que é correto, não temos que esperar por um presidente ou um político que nos surpreenda com postura íntegra, honesta, que defenda princípios básicos da família, pátria, temor a Deus. Você deve ser o primeiro, um homem simples e comum, uma mulher simples e comum, os primeiros à obediência e ao temor a Deus, seja em qual período for, seja qual for o presidente da República, seja qual for o partido político que ocupar as cadeiras do Congresso e o Palácio do Planalto. Você tem que obedecer e honrar a Deus. Segunda aplicação, a tentativa de aniquilar pessoas frágeis, indefesas, sempre foi um plano, e sempre vai ser um plano obstinado de Satanás. A morte sempre foi o alvo do diabo, de Satanás. Jesus mesmo disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. A exemplo do infanticídio provocado por Faraó, nós não estamos longe, repito mais uma vez, não estamos longe desta realidade nos nossos dias. Quero dar alguns exemplos recentes, não tão distantes de nós, mas inclusive da nossa própria realidade de contexto local. Eu mencionei para vocês o caso dos infanticídios que estão acontecendo nas tribos indígenas. 2 casais de missionários que atuaram entre os suruahás conseguiram salvar algumas crianças suruahás que seriam mortas, ou até algumas que foram enterradas vivas.
Uma delas chama-se Racani. Alguém aqui lembra da Racani? Racani, que foi enterrada viva e passou quase um dia todo enterrada viva. E o seu irmãozinho de 5 anos esperou que todos os índios se afastassem do mato onde ela estava enterrada. E por algum motivo, que na sua consciência, porque ele é um ser humano que tem consciência, um ser moral, ele foi lá e desenterrou a irmã. E na medida do possível, o quanto ele pôde, em circunstâncias extremamente difíceis, ele fez com que a sua irmã Racani sobrevivesse. E ela está viva no Havaí, junto com seus pais adotivos, os missionários Márcia e Suzuki. Os missionários Márcia e Suzuki, eles adotaram a Racani, tiveram de fugir do Brasil por causa de perseguição e represália da parte de organizações não governamentais de esquerda, em alguns segmentos, inclusive do Estado brasileiro. Se o Suzuki botar o pé aqui no Brasil, ele corre o risco de ser preso, acusado de rapto e sequestro de um indígena. Mas se ela voltar para a tribo, ela vai morrer. Outro casal de missionários alemães. Eu conheci também esse casal. Eu cheguei a morar na casa deles, enquanto os meus pais construíam a nossa casa ali na Jocum. O Fred e a Anne, que atuavam entre os Urueuauau. É uma tribo aqui de Rondônia, do interior de Rondônia, que há muitos anos atrás, o seu passado é marcado por ser uma tribo extremamente violenta, selvagem. Inclusive eles eram canibais e também praticavam o infanticídio. E o Fred e a Anne receberam a notícia de que uma mãe solteira, na verdade era uma adolescente, que tinha sido abusada por alguns homens da tribo, deu à luz a um bebê, e ela, por se sentir culpada diante da circunstância em que a criança nasceu, ela queria enterrá-lo vivo. Eles ficaram sabendo, correram para tentar salvar a criança. Infelizmente eles chegaram e não tiveram tempo de salvar o bebê. Há uma forte relação com o que acontece já de algumas décadas com esta passagem, que nos mostra sobre a tentativa de Satanás tentar aniquilar a vida e a humanidade de um modo geral, através de prática, por exemplo, do aborto, defendido principalmente como uma pauta do movimento feminista e de organizações de esquerdas espalhadas pelo mundo. Abrindo um adendo, o aborto já está pública, explicitamente sendo defendido dentro das igrejas evangélicas. Eu sei de coisas escabrosas, de um irmão pastor ter sido processado por uma pessoa, ela tendo defendido o aborto publicamente, ele a denunciou e ela o processou na justiça comum. Olhe bem e atente-se ao fato de que há algumas mulheres que são tentadas a flertar com o movimento feminista porque acham que há um tipo de feminismo moderado. É muito oportuno falar disso aqui. Tomem cuidado, principalmente as mais jovens, como isso é atraente. Tomem cuidado, porque não há nada de moderado no feminismo. O feminismo é uma ideologia diabólica em si mesmo. Para que possamos tratar disso com mais detalhes, depois a gente pode conversar aí, as moças, as irmãs, a gente pode falar sobre isso. Mas aqui fica a exortação que o Senhor nos traz, e não tenho nenhuma dificuldade de dizer a vocês o quanto o feminismo, em toda a sua essência, é diabólico. Porque o aborto é uma das pautas claras do movimento feminista.
Terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que desde os primórdios, não apenas crianças, mas principalmente homens, são alvos de Satanás para que sejam mortos, porque eles são uma ameaça ao mundo caído e a Satanás, porque os homens foram chamados para proteger, liderar, sustentar, guiar suas famílias no temor do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Meus queridos irmãos, não podemos nos acovardar diante dessas prerrogativas e deveres da qual nós somos responsáveis. Quanto mais você zelar pela proteção, quanto mais você zelar pela liderança, quanto mais você zelar pelo sustento, pelo amor e por guiar sua família no temor do Senhor, mais nós homens estaremos correndo risco de vida, de uma maneira ou de outra. Disponhamos-nos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, quando ele diz: ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. O próprio apóstolo Paulo dizendo que o homem, ele deve, se for necessário, morrer para preservar, proteger a sua casa. Isso tem relação com o que Satanás ouviu da parte de Deus lá em Gênesis 3,15, meus irmãos, quando ele ouviu que o descendente da mulher, ou seja, um homem, pisaria na cabeça, esmagaria a cabeça da serpente. Ele sabia que a serpente era ele. Ali Satanás começa a sua investida contra os homens, especialmente contra o povo de Deus, porque da descendência da mulher ia nascer aquele que ia destruí-lo. Um homem derrotaria Satanás. Quero trazer uma terceira aplicação, que ela está ali relacionada com os versos 16 e 17. A consciência de um homem sempre lhe adverte. Repito, a consciência de um homem sempre lhe adverte. A consciência de um homem sempre lhe instrui, lhe julga sobre o que é moralmente bom ou mal. Ninguém falou com as parteiras, mas elas refletiram em suas consciências e ponderaram a ordem de Faraó. Será que diante de tantas coisas que nos são impostas, seja pelas autoridades civis, por leis, diretrizes governamentais, conceitos e práticas que são disseminadas, divulgadas em massa pela mídia em geral, tem sido, antes de tudo, objeto de julgamento, de exame e ponderação na nossa consciência, meus irmãos? Será? Há coisas que nem mesmo alguém precisa ser cristão para entender e discernir sobre o que é moralmente certo e errado. Pela lógica se percebe claramente qual deveria ser a postura dessas mulheres. Mas às vezes eu tenho a forte impressão de que os ímpios têm mais consciência e temor do que os próprios crentes em relação a temas como este. Parece que somos mais acomodados em discernir e ter uma postura bíblica e moralmente correta em temor a Deus. Somos mais ainda, digamos, medrosos, acovardados. Agora veja, eu não estou falando, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve ter um engajamento político, público, concernente a estes temas, mas eu estou falando de algo que é muito mais importante do que o engajamento político. O seu engajamento é obedecer e praticar o que é certo e moralmente correto. Isso já é suficiente para fazer com que a sociedade vire um caos, quando um homem se levanta para obedecer a Deus. Trata-se aqui de princípios básicos e simples que a Bíblia nos ordena, como por exemplo, quer ver o mundo ficar em caos e se levantar contra nós? Maridos, amem sua esposa. Mulheres, sejam obedientes ao seu marido. Aí esse aqui até é complicado. As mulheres só pelas paredes. Filhos, obedeçam e honrem seus pais. Pais, eduquem, corrija, ensina e discipline seus filhos. Jovens, obedeçam à palavra de Deus em preservar-se da impureza, da malícia, da imoralidade, da fornicação. Casem-se com mulheres que sejam crentes e piedosas. Isso aqui
é mais do que suficiente para tudo quanto é organização e instância da sociedade se levantar contra nós. Isso aqui é suficiente para esvaziar metade dos membros de uma igreja. E deixar um pastor até desempregado, se for o caso. Ou causar-lhe a demissão dele. Contudo, quando o mal vier sobre nós em exigências e obrigações absurdas contra a palavra de Deus, estaremos preparados. Se colocarmos estas coisas básicas, fundamentais em prática, estaremos preparados para temer a Deus e desobedecer àqueles que nos obrigam à desobediência à lei de Deus. Quarta aplicação é que a postura das parteiras nos leva a refletir sobre as ações significativas e necessárias para que a obediência a Deus acima de tudo promova e salve vidas. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos uma época que o movimento pró-aborto não apenas é forte quanto à sua defesa, mas até bem antes de uma defesa ao aborto bem organizada, bem estruturada e agora até bem publicitada, antes de tudo isso, já tinham sido implantadas milhares e milhares de clínicas de aborto em países como Estados Unidos e também Brasil. Primeiro vem a prática, depois a defesa dela. E isso passou desapercebido por nós. Eis aqui um desafio diaconal. Ó, diáconos, como fazer isso? Sinceramente, eu também não sei como começar. Mas a palavra de Deus nos dá aqui a oportunidade e o Espírito Santo está nos guiando para pensar sobre isso. Pensem junto comigo. A igreja deve se engajar em ações que caminhem na contramão dos abortistas. Se eles têm milhares de clínicas de aborto, a igreja deve se engajar em construir clínicas pró-vida. Devemos fazer isso não apenas porque defendemos a vida em si mesmo, mas porque nós devemos anunciar o Evangelho a tantos adolescentes, a jovens, a mulheres que estão nestas condições deploráveis no desejo de abortar, de matar, de assassinar uma criança dentro do seu ventre. Quinta aplicação, em meio ao esforço de obedecer e temer a Deus, ainda, a exemplo das parteiras, somos passíveis de cair na tentação do temor aos homens. Da mesma forma que as parteiras mentiram sobre o porquê não os meninos continuavam vivos, nós também vivemos em uma sociedade em que faz grande pressão para que não nos posicionemos, não falemos a verdade de forma inteira, completa e clara. E veja como isto tem sido forte, não apenas fora da igreja, meus irmãos, mas dentro dela mesma. Defender, ensinar, praticar preceitos fundamentais que Deus nos deu como bênçãos pactuais, universais, perpétuas, como casamento, filhos e tantas outras coisas, tem se tornado um transtorno, tem se tornado um problema, tem se criado grandes dificuldades entre os próprios cristãos. O que é isso? Dizer que o casamento tem que ser no Senhor, que não pode haver casamento em julgo desigual, defender a castidade antes do casamento entre os jovens, defender que o homem deve ser homem e que mulher deve ser mulher, dizer que é uma bênção ter filhos, se dizer então mais ainda muitos filhos, defender a educação e a disciplina bíblica, tem se tornado motivo de severa perseguição e censura, até mesmo dentro das igrejas e de denominações evangélicas como a nossa, que é a presbiteriana. Mas, apesar de tudo isso, não diga meia verdade, não justifiquemos enquanto indagados, mas digamos toda a verdade como ela tem que ser dita, doa a quem doer. Sexta aplicação, aqui nós temos a oportunidade de considerar o futuro daqueles que estão a serviço de Satanás. Porque aborto é uma das coisas, por exemplo, que nos assusta, nos causa pavor, nos faz tremer de medo, nos preocupar, por exemplo, com o futuro dos nossos filhos. Mas observe bem. Primeiro aspecto, quando a Bíblia nos mostra, nos rememora que há duas linhagens inimigas em grande confronto na história da humanidade.
a linhagem da serpente, a descendência da mulher. E aí Satanás, desde a queda, ele está intensificando os seus esforços em promover a morte, usando a sua linhagem. Os ímpios têm intensificado a promoção e a prática do aborto, do infanticídio no mundo. Por exemplo, você vai para a China. China, apesar de ser uma nação, pode dizer, a mais populosa nação do mundo, tem promovido a prática do aborto publicamente, tem incentivado a criação de milhares de clínicas para mulheres que querem abortar. Tem propaganda na televisão publicitando isso como uma coisa normal. Inclusive, ter filhos na China, por exemplo, ter 2 filhos na China é um exagero, é considerado uma coisa absurda. Há uma espécie de infanticídio emocional psicológico na cabeça dessas crianças. Os que nascem segundo, os que têm o privilégio de nascer segundo os filhos, são discriminados na China. No Brasil, o aborto, em alguns casos, e não apenas no Brasil, mas em muitos países aí que se dizem cristãos, há leis que em alguns casos permitem o aborto. Mas há uma forte pressão por parte de grupos e organizações pró-aborto para que seja legalizado em qualquer situação essa prática. Não vai demorar muito. Eu sei que tudo isso, como eu disse, nos assusta, nos causa grande preocupação em relação aos nossos filhos e netos. Mas deixe-me trazer um diagnóstico que para nós nos serve de consolo e segurança na soberania do Senhor. Mesmo que promovam, sancionem leis que permitam o aborto no Brasil, nós cristãos devemos nos manter obedientes em nossos deveres fundamentais, morais e espirituais. Se os ímpios querem matar os seus filhos antes que eles nasçam, isto é um claro sinal de que a ira de Deus está sobre eles, que o declínio moral e social deles, que toma conta da sociedade, mostra que o juízo de Deus já é chegado sobre essas pessoas e também sobre os seus filhos. Por isso, se não devemos temer o mal que cai sobre os ímpios, nós devemos temer qualquer ideia, pensamento ou indisposição para um cumprimento das ordenanças pactuais, universais e perpétuas que o Senhor nos deu desde a criação: filhos, terra e adoração ao único verdadeiro Deus. Lembram disso? O que mais temo não é o crescimento assustador entre os descrentes em defender e fazer aborto. O que eu mais temo como pastor é a mentalidade progressista, liberal e até mesmo libertina de muitos homens e mulheres que são membros das nossas igrejas locais. Mulheres que se entristecem, até mesmo se desesperam quando geram filhos de uma gravidez não planejada. Mulheres que trocam a oportunidade de exercer o seu digno, honroso, miraculoso papel de mãe para não ter de abrir mão da carreira e do emprego. Mães que têm ensinado suas filhas a fazerem uma faculdade, a estudarem para serem mulheres independentes e não se casarem, se juntarem, namorar, mas casar não. Ter filho, então, pelo amor de Deus. Antigamente falava viver amasiado, né? Longe de você ficar dependendo de homem. Jovens que não estão dispostos a constituir família e se casarem porque esses compromissos lhes são penosos demais. São penosos demais. Se você pensa que o aborto não é algo que se cogita na mente de mulheres membros ou cristãs, membros de igreja, você está enganado. Nos dias de hoje, isso tem acontecido com certa frequência no meio cristão, entre jovens, moças, ou no caso mulheres mais jovens, que são membros da igreja evangélica. Mulheres que descobrem uma gravidez não desejada,
cogitam no seu coração fortemente a possibilidade, a opção do aborto, enquanto ainda há um suposto feto na sua barriga, um corpo estranho na sua barriga. Quanto mais cedo abortar, menos culpa ela vai sentir, menos culpa ela vai ser incomodada. O diabo tem agido no meio do povo de Deus, assim como usou Faraó para persuadir as parteiras a matarem aqueles bebês. Mas eu quero finalizar dizendo, meus irmãos, esta é a grande oportunidade que Deus nos dá para povoar a terra com mais e mais crentes, especialmente em dias difíceis e tenebrosos como esse, em que os ímpios estão em massa matando seus filhos. O comunismo matou, ao que se dimensiona estatisticamente, matou em menos de 100 anos, em menos, talvez ali a proporção de 80 anos, matou mais de 100 milhões de pessoas. Mas o maior genocídio da história da humanidade não pode ser contabilizado por ninguém. Só o Senhor sabe o número de abortos que vem ocorrendo neste presente século. Um genocídio silencioso. A detrimento disso, temos a oportunidade, seja qual for a circunstância, de povoar e povoar mais a terra. Enquanto eles matam, vamos gerar vida, vamos gerar mais crentes e crentes, filhos da aliança, especialmente nesses dias tenebrosos, porque Deus abençoou o seu povo, assim como fez com Israel, dar a eles muitos filhos quando estavam no momento mais difíceis da sua vida. Meus irmãos, o que são os nossos dias comparado ao que eles sofreram? Pais, ensinem os seus filhos e as suas filhas, ainda que pequenos agora, ou já na idade aí da razão, desde já comece a falar coisas que são fundamentais. Primeiro, case-se com um crente, case-se no Senhor, case-se com um homem piedoso ou com uma mulher piedosa. Jovens, aí os pais que têm os filhos solteiros adultos, case-se com uma jovem, uma moça que seja crente e piedosa. Moças, casem-se com homens que realmente sejam crentes. Eles vão ser homens de verdade, eles não vão ser moleque, não vão ser covardes, frouxos. Segundo, tenho filhos. Antes de ter filhos, é preciso que você ore ao Senhor todos os dias, pedindo a Ele, suplicando a Ele que, em detrimento de qualquer coisa, você ame, porque começa aí, ame, diga: Senhor, faça-me amar desde já o desejo de ter filhos, porque a disposição natural é o contrário nos dias atuais. Ore e diga: Senhor, faça-me desejar a bênção que se chama herança do Senhor, são os filhos, do Salmo 127. E aí sim, dependendo do salário que seu marido vai ganhar, ou até mesmo se você for trabalhar, não interessa a quantidade, seja em tempos de fartura ou tempo de escassez, obedeçam a Deus, temam a Deus acima de qualquer coisa. Ame ao Senhor acima de qualquer coisa. Usufruem ao máximo dessas bênçãos pactuais, universais e perpétuas que Deus nos deu, para que mais e mais a terra seja povoada
pelos bons e não pelos maus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Coloque-se de pé.